Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube, é só você procurar lá por A Sombrinha no Vento, e aí você vai ter o som e as imagens ao mesmo tempo, ou se você preferir, você pode acompanhar por podcast. Procura lá no seu agregador favorito por A Sombrinha no Vento, e aí para você ver as imagens, você me segue no Instagram em @asombrinhanovento. Lembrete de sempre, aqui é sem spoilers, tá bom, gente? Cada episódio eu trato somente do que acontece no capítulo e do que já aconteceu no livro antes, ok? Mas eu nunca fico falando do que vai acontecer no futuro. Beleza? Então, se você ouvir tudo na ordem ou assistir tudo na ordem, você não vai ter spoiler nenhum, vai descobrindo tudo junto comigo. Então, vamos lá começar o nosso episódio de hoje, o episódio 11. A gente vai ler o capítulo 10 de A Sombra do Vento. O resumo do capítulo de hoje eu vou tentar fazer ele bem curtinho, porque esse capítulo ele tem muita referência, o episódio já vai ficar super longo, então eu vou pegar bem rapidinho o resumo da história, e então vocês vão lá e leem o capítulo, beleza? Para vocês relembrarem tudo o que aconteceu. Vou falar bem rapidinho aqui. Então o Isaac está relatando pro Daniel tudo o que ele sabe sobre o Julian Carax, que foi a promessa que ele fez no capítulo anterior. E aí, então, nesse relato, a gente descobre que a mãe do Carax, ela era francesa e o pai dele era dono de uma chapelaria. A gente descobre essas duas informações sobre o Julian Carax. Além disso, a gente conhece a editora espanhola, que publicava os livros do Carax lá em Barcelona, né? A editora Cabestany. E ela publicou todos os livros do Julian Carax, embora os livros não vendessem muito. A gente também descobre como os livros do Julian Carax foram parar lá no cemitério dos livros esquecidos, e é porque a Núria, filha do Isaac, ela era secretária lá na editora Cabestany, e aí, quando apareceu uma figura muito misteriosa, denominada Lain Colbert, tá? Que a gente acaba descobrindo que esse nome esquisito aí, Lain Colbert, era o nome do personagem de A Sombra do Vento, que era o diabo. Então a gente já percebe, a gente e o próprio Daniel já percebem que esse mesmo cara que foi lá na editora e a Núria viu, é esse que depois persegue os livros do Julian Carax, que falou com o Daniel, tal, é o que a gente tá chamando de estranho. A gente percebe que é a mesma pessoa. Então a Núria viu esse cara na editora, ele era um cara esquisito, e aí ela teve um pressentimento e resolveu levar um exemplar de cada um dos livros do Julian Carax e esconder no cemitério dos livros esquecidos, porque o pai dela, o Isaac, já era bibliotecário lá nessa época. Então foi ela que escondeu todos os livros do Julian que estão lá, e esse A Sombra do Vento que o Daniel tá lendo é um desses. Tá lendo não, que ele já leu, né? É um desses. Então, enfim, o Daniel tá com um livro aí, ele vai então esconder ele novamente no labirinto, né? A história se repete, a Núria já levou os livros aí para esconder e o Daniel vai voltar para esconder novamente o livro aí no labirinto aí da biblioteca. E aí ele acaba voltando para casa só super tarde, já tá quase amanhecendo. E o pai dele tá lá, coitado, esperando, né, com os restos da festa fracassada. Lembra de uns capítulos anteriores que o Daniel tinha feito a festa lá e chamado a Clara, tal, e o do Barceló e ninguém foi. E aí ele saiu bravo de casa, nem quis abrir o presente que o pai tinha dado pra ele. E aí quando ele volta, o pai tá lá esperando ele, fumando. E o pai, assim, tá super cansado e nem briga com ele, só fala assim: ah, abre o seu presente. E aí o Daniel nem quer, ele fala: não, não mereço o presente e tal. É um diálogo, assim, bacana, depois a gente vai abordar melhor. E aí o pai insiste, ele acaba abrindo o presente. E qual não é a surpresa do próprio Daniel e até da gente, que já tinha esquecido dessa caneta, ao ver que o presente é a bendita da Montblanc lá, que dizia-se que era do Vitor Hugo, mas que a gente sabe muito bem que não era. Mas era tal caneta caríssima que o Daniel ficou namorando por anos e o pai resolveu dar pra ele de presente. O pai do Daniel é assim, meu Deus, que pessoa linda, maravilhosa. Ele é muito fofo. Porque o filho dele ultimamente, né, tava bem assim, dando os cortes nele, e ele vai e gasta esse dinheirão com essa caneta que o menino queria. Enfim, deu aí a maravilhosa caneta pro Daniel. E o Daniel fica tão emocionado que ele não sabe nem o que dizer. Ele só vai e abraça o pai, assim, porque ele fica muito tocado também com o gesto do pai. Bom, sem mais delongas, vamos lá entrar nos nossos detalhezinhos, que hoje tem muito detalhe.
Então eu vou começar com o Pigalle. Eu vou ler a citação em que ele aparece. Ao que parece, Carax trabalhava como pianista à noite em um bordel obscuro de Pigalle e passava o dia escrevendo em um miserável sótão no bairro de Saint-Germain. Então tá aí, ele tá citando dois bairros de Paris, tá? Que é onde o Julian Carax morava. Então, Pigalle é o bairro da Luz Vermelha de Paris, tá? É o bairro de prostituição. E é onde fica o Moulin Rouge, que foi construído em 1889. Tem até aquele filme e tal, que chama Moulin Rouge e tal. E é um cabaré que foi construído aí em 1889 e tá aí até hoje. Coloquei uma foto para vocês verem. Ele é cheio de... Ele me lembrou até, assim, aquelas coisas de Las Vegas, sabe? Cheio de neon e tal, e tem um moinho vermelho em cima do prédio, por isso que chama Moulin Rouge. E o bairro de Saint-Germain, então, que a gente depreende que é o bairro que o Julian Carax morava, é um bairro muito ligado à intelectualidade, assim, tem muitos sebos, muitas livrarias, tal. Eu marquei aí no mapa de Paris, então dá pra ver que ele fica bem próximo aí do Rio Sena e daquela ilha no meio do Rio Sena onde fica a Catedral de Notre-Dame. A próxima referência que eu quis trazer para vocês é o Darwin, que aparece aqui, ó. O Isaac conta pro Daniel, tal, que o Cabestany publicava todos os livros do Julian Carax, mas que os livros não vendiam, então ele provavelmente perdia dinheiro. E ele até fica meio intrigado, assim, fala assim, nossa, porque no começo ele tinha falado que o Cabestany só se interessava por dinheiro, tal, para ele o que interessava era livro que vendia. Então daí o Daniel fala, nossa, mas, né, por que será que ele ficou publicando então os livros do Julian Carax? E aí o Isaac fala: suponho que Cabestany editasse os romances de Carax por gosto e para se opor a Darwin. Então, assim, pela descrição que ele faz do Cabestany pai, né, o Tony Cabestany, que é o que era amigo do Isaac, a gente percebe que ele era uma pessoa, assim, divertida, tal, e... Enfim, aquele homem de negócios, né, que para ele interessa, mas que também tem lá suas teimosias e suas excentricidades e tem até umas coisas divertidas. Então, o que eu suponho que esse para se opor a Darwin esteja falando, né? Bom, primeiro eu vou falar quem é o Darwin. Acho que todo mundo conhece, né? Bem famoso, mas enfim. O Darwin, ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882. E ele foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico. Ele que propôs a teoria de que os ramos evolutivos são resultados de seleção natural, tá? Onde os mais aptos ou mais fortes sobrevivem e passam seus genes adiante. Então é aquela teoria de que a natureza sempre vai privilegiar, entre aspas, o mais forte, né? Os mais fortes que sobrevivem, os mais fortes que ganham, esses que conseguem ir para frente, que conseguem se reproduzir. Então, eu acho que esse sentido de se opor a Darwin seria meio isso, entendeu? O Julian Carax não era um escritor que seria o mais forte, digamos, né? Mas só para contrariar, o, o Cabestany falou: não, eu vou publicar do mesmo jeito e bora. Então, é isso, assim, que ele tá falando, tá? Esse para se opor a Darwin. Então depois o Isaac vai falando que o Cabestany pai faleceu e o herdeiro era o filho mais velho, tal, e que o filho mais velho não tinha muito tino para os negócios. Então ele fala assim: um amigo, o amigo do Cabestany filho, né? Outro rapazola rico que tinha casa em Caldetas e dirigia um Bugatti o havia convencido de que as fotonovelas e o Mein Kampf venderiam como água e que sem dúvida faltaria celulose para satisfazer a demanda. Meu Deus do céu, né, gente? E aí, eu quis trazer para vocês, então, várias coisinhas que aparecem nessa citação. Então, a primeira coisa é Caldetas, onde esse amigo aí do Cabestany Filho tinha a casa. Eu quis colocar ela aí mostrando no mapa. Ela fica aproximadamente a 40 quilômetros de Barcelona. É uma praia de veraneio que a burguesia catalã frequentava muito no começo do século XX. Eu acho que é uma praia assim meio chiquetosa até hoje, mas era muito frequentada por essa burguesia aí no início do século XX. Além disso, como o tal amigo aí dirigia um Bugatti, eu quis trazer para vocês também uma foto de um modelo de 1936, que é provável que fosse o carro que ele dirigia, né?
Então é um carro bem assim, bem bonito, sabe? Parece meio de corrida, de carro de corrida antigo, né? Mas de bater o olho ele tem um pouco as linhas do Fusca, mais com a parte da capota da frente, assim, bem esticada. É, parece um pouco assim uma linha dos carros da Porsche. Enfim, é um carro bacanudo, assim. E a Bugatti é uma marca de automóveis que foi fundada por Ettore Bugatti, um italiano, né, em 1909. Só que ele fundou a Bugatti na França. A sede da empresa era na cidade francesa de Molsheim, não sei, na Alsácia. A Alsácia é uma região da França que fica ali próximo da divisa com a Alemanha. Até acho que por isso que tem esse nome que mais parece alemão do que francês, né? Enfim, a empresa passou por várias coisas, chegou até a falir, pipipipopopó. E em 98, os direitos sobre a Bugatti foram adquiridos pelo grupo Volkswagen. Então, hoje em dia, a Bugatti pertence à Volkswagen. Ainda nessa citação aí, que veio cheia de referências, eu quis falar um pouquinho sobre o Mein Kampf. O que é o Mein Kampf? Ele foi publicado em 1925 e é a autobiografia do Hitler. Então, no livro, ele vai contando a vida dele e também vai expondo a ideologia nazista dele. Esse livro acabou se tornando um best-seller na Alemanha após a ascensão do Hitler ao poder em 1933. Então, aí a gente já percebe que esse amigo do Cabestany com certeza era um apoiador aí do fascismo, apoiador de Franco depois, e enfim, né, tudo ligado ao nazismo aí do Hitler. Quando o Isaac está contando, então, do filho do Cabestany, aí o Cabestany Júnior, que não tinha um tino pro negócio e meio que destruiu a editora, ele conta então desse cara misterioso, o tal de Laim Colbert, que até o Daniel fala, Laim Colbert é um personagem de A Sombra do Vento, que é o diabo na trama do livro. E aí o Isaac até dá risada e fala assim, bom, quem quer que fosse esse cara, ele tinha senso de humor. E então esse Laim Colbert chegou na editora e fez uma proposta para o Cabestany, filho, falando, olha, eu quero comprar todos os exemplares dos livros do Julian Carax. E aí, então, eu vou ler aqui a citação do livro. O idiota do rapaz quis passar por esperto. Pediu mais dinheiro do que Colbert estava oferecendo, e o sujeito retirou a proposta. Dias depois, o depósito da editora Cabestany, em Pueblo Nuevo, ardeu em chamas até o cimento, pouco depois da meia-noite. E grátis. Eu até ri, porque esse e grátis pra mim foi o toquezinho irônico do Isaac, muito bom. Então aí o Laim Colbert, em vez de pagar o dinheiro que o Cabestany estava pedindo, resolveu mesmo queimar o depósito inteiro. Então foi antes disso que a Núria teve esse pressentimento lá, lembra que eu falei no começo do resumo, e ela pegou um exemplar de cada um dos livros do Julian Carax e levou para o cemitério dos livros esquecidos. Tá, então ele a salvou aí desse incêndio aí. O depósito da editora ficava em Pueblo Nuevo, que é um bairro aí de Barcelona, onde havia muitas fábricas e armazéns, tal. Então eu demarquei aí no mapa tá tudo demarcadinho aí em vermelho, o bairro. E ele fica um pouquinho longe já ali Praça de Catalunha, né, ali onde o Daniel e o pai moram. Fica, é bem distante, assim. Dá pra ver que tem uns 3 bairros ali entre os dois. Entre o Gótico, que é onde o Daniel mora, e o Pueblo Nuevo, que é onde fica o armazém da editora Cabestany. E aí no Pueblo Nuevo também tem um cemitério, que é onde foi enterrada a Teresita Boadas, né? Que foi aquela noiva do Isaac que faleceu lá quando ele era jovem. Quis trazer para vocês também onde fica o Largo de San Antônio, que é onde o pai do Julian Carax tinha a chapelaria. Então fica aí próximo até da Praça de Catalunha, próximo ali de onde moram o Daniel e o pai. Dá assim seria como no bairro seguinte, vai? Vamos dizer assim, na ponta do bairro seguinte, mas é próximo. Eu demarquei aqui no mapa com bolinhas pretas a rua. E o largo, ele não é bem um largo, tá? Ele é rua. Em português tá como Largo de San Antônio, mas é uma rua, assim, uma rua comercial.
Nessa conversa, o Isaac vai dando pro Daniel vários detalhes, e inclusive ele fala assim que acha, né, que a filha dele, a Núria, e o Julian Carax talvez tivessem alguma espécie de romance, alguma coisa assim, né? Então ele fala assim: sempre considerei Carax um sem vergonha. Aí o Daniel fala: talvez o senhor estivesse enganado. E ele responde: com todo respeito, você é muito jovem ainda e sabe tanto sobre mulheres quanto eu sei sobre fazer paneletes. Eu quis trazer o que são os paneletes, então coloquei até uma fotinho aí. Pela foto, assim, ele parece um brigadeirinho de arroz. Sabe aquele doce de arroz estufadinho, assim? Eu não sei como é o nome desse doce, mas parece um brigadeirinho desse arroz. E é uma sobremesa tradicional do Dia de Todos os Santos. E eles são feitos com castanhas e batata doce. Só uma notinha para quem não sabe, o Dia de Todos os Santos, na religião católica, é comemorado no dia 1º de novembro, às vésperas do Dia dos Mortos. Falando da Núria e como ela está hoje em dia, está diferente do que ela era na juventude, o Isaac fala assim: Núria agora é outra mulher. Imagine que até aprendeu a tricotar e ouvi dizer que não se veste mais como Simone de Beauvoir. E quem é a Simone de Beauvoir? Ela nasceu em 1908 e faleceu em 1986, e ela foi uma escritora, filósofa e ativista política francesa. Ela é até hoje um expoente bem importante do movimento feminista. Coloquei aí duas fotos dela pra gente ver. Uma foto é assim num close pra gente ver melhor o rosto dela. Então ela usava sempre o cabelo preso assim pra cima, num estilo meio antigão, assim, sabe? Parece que ela usava Parece aquele estilo de cabelo de trança em volta da cabeça, mas não é exatamente isso. Mas é um cabelo bem característico dela, assim. Todas as fotos que eu vejo, ela tá com esse penteado. E aí, por ele falar que a Núria não se vestia mais como a Simone de Beauvoir, eu até pensei, eu falei, nossa, acho que ela devia usar calça comprida, né? Numa época em que não se usava muito e tal. Mas eu busquei fotos da Simone de Beauvoir e ela tá sempre vestida assim, muito recatada, digamos, sabe? Ela tá sempre de saias compridas, mangas compridas, não é nada uma roupa chocante, digamos, entre aspas, assim, pra época. Então eu não sei exatamente o que o Isaac quis dizer com se vestir a Simone de Beauvoir. Talvez ela só tentasse copiar um pouco o estilo dela. Enfim, não sei. Eu coloquei até uma foto em que ela já tem mais idade e tá mais distante para vocês terem uma noção do tipo de roupa que ela usava. O que ela tá usando é uma saia assim com cinto, bem simples, e uma camisa de mangas compridas, com o decote bem fechadinho, uma gola até meio alta, assim. Então, muito recatada, não, não entendi o que foi esse se vestir como Simone de Beauvoir. No meio da conversa, de repente, parece que é meio do nada, o Isaac começa a contar uma história sobre uma noiva que ele teve. Então ele fala assim pro Daniel: eu, na sua idade, tive uma namorada chamada Teresita Boadas, que costurava aventais para a fábrica de tecelagem em Santa Maria, na Rua do Comércio. Então eu quis trazer para vocês onde fica a Rua do Comércio. E ela fica, assim, próxima relativamente ali da Praça de Catalunha, porque ela fica no bairro do lado, né? Fica bem no bairro ao lado, se não me engano, acho que é o Borne, né? O bairro aí do lado. E, enfim, fica bem próximo. Eu quis marcar aí onde é que era, então, essa fábrica de tecelagem que a Teresita trabalhava. Sobre o pai dela, ele fala: o pai de Teresita tinha uma barraquinha de gelo no mercado de Borne. Então, eu já falei sobre esse mercado há uns episódios atrás e eu quis trazer então aqui para quem tá no YouTube a foto do mercado do Borne para vocês relembrarem. É aquele que é uma estrutura de metal e vidro com o telhado colorido, bem bonito. Quem tá no podcast, é só ir lá no Instagram e procurar nas postagens passadas que vocês vão ver a foto. Ainda na história da Teresita, o Isaac fala assim: não passo um dia sem me lembrar dela, dos passeios que dávamos nas ruínas da Exposição Universal de 1888. Eu também já tratei dessa Exposição Universal de 88 em outro episódio, mas pela minha lembrança, eu tratei meio por cima e quis trazer um pouco mais de detalhes. Então, eu coloquei até uma foto do pôster oficial aqui para vocês verem. E é um pôster assim que tem uma espécie de torre, que parece uma torre de castelo medieval, e aí tem uma estátua que parece um pouco uma estátua romana no meio, e duas figuras sentadas pro lado, com um jeito meio de figuras
em estilo grego, e aí tem umas bandeiras meio estilo medieval. É um pôster, assim, bem bonito, mas que o texto do pôster fica escondido, porque a imagem é tão exuberante que o texto você tem que achar. De bater o olho você não percebe que é um pôster de uma exposição. E essa exposição, então, foi a primeira feira mundial que aconteceu na Espanha. Ela aconteceu em Barcelona. E eu já mostrei também alguns dos legados, porque fizeram várias reformas na cidade, várias coisas. E um deles foi o Parque da Cidadela, que eu já mostrei aqui, até o Gaudí projetou a fonte e tal, então coloquei aqui a foto da fonte para vocês relembrarem. E o Monumento a Colombo também, que é aquela torre super alta com uma estátua do Colombo em cima, é um dos outros legados aí que ficou. Também trouxe aqui para vocês relembrarem, mas quem tá no podcast, só correr no Instagram e procurar lá que vocês acham as fotos para relembrar. E o Isaac tá falando que eles passeavam nas ruínas, porque também muitas coisas que foram construídas depois ficaram meio abandonadas, assim, ou eram estruturas que não eram para ser permanentes, então muita coisa ficou meio arruinado ali, então eles passeavam aí nessas ruínas. Aí, seguindo no mesmo trecho, o Isaac continua comentando. Como ela ria de mim quando eu lhe lia os poemas que escrevia no quarto dos fundos do restaurante de tio Leopoldo, cuja especialidade eram chouriços e frutos do mar. Aí primeiro eu pensei, falei, nossa, será que o tio Leopoldo é um tio dela, assim, né? Mas aquelas, né? Sempre é bom dar aquela conferida no pai Google. Aí eu decidi jogar, né? Restaurante Leopoldo, Barcelona. E aí apareceu esse Bar Leopoldo, que existe desde 1929 e que fica no Raval, que é o mesmo bairro que fica o Cemitério dos Livros Esquecidos. E aí eu imaginei que pudesse ser esse bar Leopoldo aí, que, enfim, na época que eles eram jovens, o dono, né, do bar, o Leopoldo, fosse vivo ainda e por isso ele chama de tio Leopoldo. Não tem como eu afirmar com certeza que é isso, mas eu acho que tem grande chance de ser exatamente isso. Coloquei aí então o logo do bar Leopoldo, que é um logo bem simples, mas elegante assim, umas letras meio quadradas e com uma sombrinha dourada, bem elegante. E uma foto do bar, só que dá pra gente ver que é como ele tá hoje em dia, porque ele existe até hoje, tá lá aberto, então ele tá meio moderno, assim. Mas o balcão é aqueles balcões de madeira escura, aquelas cadeiras altas, assim, de sentar no balcão também, de madeira escura e tal. Então eu acho que isso é mais antigo, mas a gente vê que as vidraças atrás, assim, onde ficam as garrafas, já são bem modernas. Ainda no mesmo trecho, o Isaac fala bastante dessa Teresita. Ele fala assim: lembro-me até do rosto de uma cigana que leu nossa mão na praia de Bogatel. Então eu quis colocar para vocês onde fica essa praia de Bogatel. No mapa que eu coloquei aí, eu quis deixar no cantinho inferior esquerdo a Praça de Catalunha, pra gente ter noção assim de onde fica mais ou menos, né, em relação à casa do Daniel. Não fica tão longe, não. Fica assim, uns 3 bairros pra frente. E tá marcado aí no quadrado vermelho, é uma língua de areia. E eu coloquei uma foto também pra gente ter uma ideia. A areia é uma areia até bem clarinha, assim, é aquela cor de. O que a gente chama de cor de areia, né? Não é aquela areia branca igual as praias que tem aqui no Brasil, várias delas, né? Mas é uma cor de areia, assim, não é aquela areia escura que é mais comum na Europa. Depois que o Isaac, né, falou um monte da Teresita e tal, e aí eu tinha até falado, né, que parecia que a história era meio nada a ver, mas é porque o Daniel pergunta, você acha que a Núria já esqueceu o Julian Carax? E aí ele começa a contar da Teresita, porque foi essa noiva que ele teve há muitos anos atrás e que ela faleceu e tal. E enfim, depois ele se casou com a mãe da Núria, né? Teve a Núria e tudo, só que ele falou que se lembra da Teresita todos os dias. Então ele conta toda essa história pra dizer que ele acha que a Núria não esqueceu o Julian Carax, assim como ele não esqueceu a Teresita. Mas enfim, aí essa conversa termina e aí tá na hora do Daniel guardar o livro, né? Esconder o livro lá no cemitério dos livros esquecidos. Só que aquilo é um labirinto, né? E aí o Isaac pergunta assim: escuta, você quer achar esse livro depois? Porque se você somente guardar em um lugar, depois você nunca mais acha isso. E aí ele falou: não, eu quero encontrar de novo. E aí o Isaac fala assim: lembra-se do Minotauro? Faça uma pequena marca em cada esquina que dobrar, uma marca que só você reconheça. Então, quis trazer para vocês quem é o Minotauro. Então, o Minotauro, ele é um personagem da mitologia grega e ele é um homem com cabeça de touro,
Coloquei até uma estátua aí. É uma estátua bem antiga, assim, lá do período grego mesmo. E aí, segundo o mito, eu tô resumindo muito, tá? O mito, gente, eu não vou contar em todos os detalhes, eu vou resumir bem. Então, se vocês forem procurar, vocês vão ver que tem muito mais detalhes. Mas, segundo o mito, ele vivia preso em um labirinto lá em Creta. Creta é uma ilha que fica ali no sul da Grécia. E aí, o Teseu, que era príncipe de Atenas, Atenas é a capital da Grécia, ele se oferece para matar o Minotauro. E aí, ele vai até Creta, e aí lá a Ariadne, que era a princesa cretense, né, era filha do rei lá de Creta, ela ajuda o Teseu a entrar no labirinto sem se perder, porque todo mundo que entrava no labirinto se perdia e o Minotauro acabava matando. Então ela oferece para ele um novelo, não lembro se era de lã, enfim, era um novelo de fio, e aí ele amarra o fio na entrada e vai entrando pelo labirinto. E aí depois, na hora que ele matou o Minotauro e tal, e aí quando ele quer sair do labirinto, é só ele seguir o fio de volta. Então, por isso que o Isaac pergunta se o Daniel lembra do Minotauro. Porque ele tá falando pro Daniel marcar o caminho dele no labirinto, né? Pra depois ele conseguir voltar a achar o livro. Então o Daniel se embrenha aí no labirinto, fazendo as marquinhas dele, mas andando meio aleatoriamente e fazendo as marcas nas estantes. E aí chega num lugar que ele fala, bom, acho que aqui é um lugar legal e eu vou colocar o livro aqui. Então ele observa os livros que estão ali na estante e diz assim: à minha direita vislumbrei uma fileira de volumes sobre a desamortização oriundos da pena dos célebres Jovellanos. Aí eu quis trazer então para vocês quem eram os Jovellanos e o que é a desamortização. Então, o Jovellanos, ele nasceu em 1744 e faleceu em 1811, e ele foi um escritor, jurista e político espanhol. Coloquei até um quadro aí, uma pintura dele, ele tá assim, sentado numa cadeira, apoiando a cabeça na mão, tô com uma cara meio assim, de enfastiado até. Mas enfim, tá aí a imagem para vocês poderem ver. E eu trouxe essa curiosidade da desamortização, que eu não sabia o que era isso, aprendi mais essa. E o que foi isso? Então, foi um processo que aconteceu na Espanha desde o final do século XVIII até o início do século XX e que consistiu no confisco pelo Estado de terras não produtivas. Então, o Estado confiscava essas terras que não produziam nada e depois leiloava. Para que isso? Para poder aumentar a riqueza nacional. E essas terras não produtivas, normalmente eles pertenciam à nobreza, né? Ou às ordens religiosas católicas, né? Então tinha muitos mosteiros com aqueles terrenos super grandes e muitos não tinham plantação, né? Era só para os monges ficarem lá vivendo. Então o Estado foi confiscando essas terras e depois leiloava para poder aumentar a riqueza nacional. Então isso que é o processo aí de desamortização. Achei interessante trazer para vocês. Sobre ainda os livros aí, esse trechinho tem muita referência, porque o Daniel tá vendo vários livros, então ele vai falando dos livros e dos autores, eu quis trazer tudo para vocês. Então ele continua. Entre nuvenzinhas de pó, várias comédias de Moratim e um resplandecente exemplar do romance de cavalaria catalão Curial e Güelfa se alternavam com o Tractatus Lógico-Políticos de Spinoza. Então primeiro eu vou falar quem foi o Moratim. O Moratim, ele viveu de 1760 a 1828 e ele foi um dramaturgo e poeta espanhol e ele foi, assim, o autor de teatro mais relevante do século XVIII na Espanha. Então eu trouxe aí uma pintura dele também. Ele tinha um nariz, assim, grande, os lábios um pouquinho cheios, tá olhando pra gente, assim, com uma cara séria, um cabelinho, parece um castanho claro, assim, meio um pouquinho ondulado. Então tá aí, tinha as comédias aí do Moratim, estavam ali. Além disso, tinha também lá o Curial e Güelfa, que é uma novela de cavalaria medieval. Ela foi escrita em catalão por um anônimo. Na época da medieval era muito comum as pessoas não assinarem as obras. Então, assim, existem algumas teorias sobre quem é o autor e tal, mas não se tem certeza, então eu trouxe que ele é um anônimo. E ela foi escrita aproximadamente no século XV. E aí tinha também lá o Tratatos Lógicos, não sei o que lá, aquele nome longo em latim lá, que era um livro do Spinoza. Então quis trazer para vocês também quem foi o Spinoza. Ele viveu de 1632 a 1677 e ele foi um filósofo holandês de origem judia-portuguesa. Então a família dele era judia e eles viviam lá em Portugal, né? Eram portugueses,
mas aí eles precisaram fugir para Orlando por causa da Inquisição Portuguesa. Então, eles estavam sendo perseguidos lá pela Inquisição e precisaram fugir para Holanda. Então, o Spinoza já nasceu lá na Holanda, tal, ele já era holandês. E a obra mais famosa dele é A Ética. É um tratado filosófico, assim, bem complexo, mas não era esse livro dele que estava lá no Cemitério dos Livros Esquecidos. Era aquele outro com aquele nome longo lá, latim, que era um tratado lógico-político. Não era a obra mais famosa dele. E eu trouxe então uma imagem dele aqui também, uma pintura, para vocês saberem como ele era. Ele tinha umas sobrancelhas bem arredondadas, assim, uns olhos bem grandes, um nariz grande também, os cabelos pretos, ondulados, assim, de tamanho médio. E na pintura ele tá com meio sorriso, assim, olhando pra gente. Então aí o Daniel acha aí o lugarzinho que ele quer colocar a Sombra do Vento. Então o trecho fala assim: com um toque de humor, optei por confinar Carax entre um anuário de sentenças judiciais dos Tribunais Civis de Gerona de 1901 e uma coleção de romances de Juan Valera. Para ganhar espaço, decidi retirar o livro de poesia do século de ouro que o separava e, em seu lugar, fiz escorregar a sombra do vento. Então tá aí, gente, uma frase cheia de referências também. Primeiro eu quis trazer onde fica Gerona. É uma cidade que fica aí na Catalunha também, 120 quilômetros de Barcelona, indo para o norte, assim, né, em direção à França, meio seguindo a costa, tá? Ela não é uma cidade costeira, mas enfim, ela não é muito interiorana também. Depois eu quis trazer então o Juan Valera, quem foi? Ele foi um escritor, diplomata e político espanhol que viveu de 1824 a 1905. Tá aí uma fotografia dele também, cabelinho preto dividido do lado, assim, meio colado na cabeça e um bigodão preto. E, para terminar o trecho, eu quis falar um pouquinho sobre o século de ouro. Então, o que foi o século de ouro? Foi o auge da cultura espanhola e foi o século, assim, os mais ou menos 100 anos que vão do Renascimento, que foi no século XVI ali na Espanha, até o Barroco, que foi no século XVII. Então, esses dois séculos, assim, entre eles, dá o século de ouro espanhol, que foi quando a cultura espanhola estava no auge, assim, foi o florescimento. Que é essa época toda da expansão espanhola e tal, das navegações, é bem essa época. A gente terminou os detalhes e agora a gente vai começar a entrar mais em dicionário e tal. E aí eu quis trazer primeiro uma curiosidade de diferença de tradução que eu achei que ficou melhor na tradução portuguesa, apesar da brasileira, pelo menos para mim, que assim nunca estudei espanhol, é aquele portunhol que a gente fala, a gente se vira, entende, né? Mas assim, parece que a tradução brasileira ela tá mais literal, mas eu acho que o espanhol ele deve dar um sentido que é muito mais parecido com o sentido que se deu na tradução portuguesa, porque senão para nós não faz sentido. E eu vou ler o trecho. É esse trechinho aqui. O Isaac tá falando sobre a Núria, porque o Daniel pergunta: será que a Núria falaria comigo sobre isso? Será que ela me contaria, tal? E aí o Isaac responde assim: bem, minha filha adora falar, mas não sei se ela vai poder lhe dizer alguma coisa que algum empregado já não tenha lhe contado. E aí eu fiquei assim, algum empregado? Que empregado? Como assim, né? O Isaac é a primeira pessoa que o Daniel tá conversando sobre isso. Que empregado seria esse? Não tá fazendo muito sentido esse trecho. Aí eu fui pro espanhol. Em espanhol é assim. Desculpem meu sotaque, tá, gente? Como eu falei, nunca estudei espanhol. Bueno, mi hija a todo lo que sé hablar se apunta, pero no sé si podrá decirle algo que no le haya contado ya un servidor. Então, a gente percebe que tá bem literal a tradução. Então, só que a tradução portuguesa, aí ela me esclareceu, porque a tradução portuguesa está assim: bem, a minha filha, para tudo que seja falar, está sempre pronta, mas não sei se poderá dizer-lhe alguma coisa que este seu criado não lhe tenha contado já. Então não é algum empregado, é o próprio Isaac, é uma maneira de falar, entendeu? É aquela coisa que se usava antigamente, até quando se apresentava, falava, né, sou Tatiana, sua criada, né, estou aqui para lhe servir, uma coisa assim. Então, à sua disposição, teria esse sentido, entendeu? Então, no português brasileiro ficou bem literal, só que aí não fez sentido, entendeu?
Então, quando eu li essa da tradução portuguesa, aí eu falei, agora sim tá fazendo sentido. Só que eu acho que em espanhol, talvez para o Isaac dizer que ele é o criado, né, que é o seu criado, estou à sua disposição, ele não precisa falar com todas as letras. Se ele falar um servidor, já tá implícito que é ele, entendeu? Então eu acho que deu essa falhinha aí de tradução no português brasileiro, mas tá aí, para quem ficou também meio embaralhado lendo na versão brasileira, tá aí o trecho português e aí a gente consegue compreender o que está acontecendo. Rapidamente o dicionário, então, que teve algumas palavras que são mais complicadinhas ou que as pessoas podem não conhecer, começa com o chavo, que é uma moeda de pouco valor ou pequena quantia de dinheiro. Eu até lembrei do Chaves, sabe? Porque chavo é uma palavra de origem espanhola e quer dizer isso, moeda de pouco valor e pouca quantia de dinheiro. E aí eu lembrei do Chaves, né? Que em espanhol lá mexicano é el chavo, né? Eu pensei, nossa, será que tem a ver com isso? Mas eu não sei, né? Se tem a ver ou não, mas eu lembrei. O chavo aparece aqui, é logo no comecinho que o Isaac está falando que o editor espanhol do Julián Carax tinha comprado por 4 chavos os direitos em espanhol dos romances. Então ele pagou bem barato. Depois eu quis colocar embolia, porque eu acho que muita gente conhece, mas pode ser que alguém não conheça. Embolia é uma obstrução de algum vaso sanguíneo por um corpo estranho. Normalmente o corpo estranho seria algum coágulo que se movimentou pelo corpo, que se formou ali e acabou se movimentando e obstruindo um vaso sanguíneo. Normalmente é isso. Foi uma embolia, né, que matou o Gabestani pai. Ele morreu de embolia. E até esse próprio trecho já fala do Coíba, né? Que ele morreu de embolia com o charuto Coíba na boca. Que é uma marca de charutos cubanos, eles são feitos à mão e são super caros, super exclusivos, assim. Então eu também coloquei uma foto aí de uma caixa dos charutos. Eu acho que todo mundo conhece, mas enfim, Coíba é essa marca de charutos cubanos muito famosa e muito chiques. Quis trazer também o que é estouvado, que ele fala do Miguel, né? Que o Miguel era estouvado. Então, estouvado é inconsequente. Trouxe também um pouquinho sobre tuberculose, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas enfim, é uma doença normalmente pulmonar que é causada por um bacilo, né? Uma bactériazinha. E normalmente se instala no pulmão, mas pode se instalar em outras partes do corpo. Mas o mais comum, assim, que a gente acaba conhecendo mais é a tuberculose. Desculpa, é no pulmão. A Teresita morreu de tuberculose, né? Então a tuberculose é citada aí nessa parte que fala da morte da Teresita. E por último, a prosa granítica, que é uma, assim, acho que dá pra, né, depreender, mas seria uma prosa difícil, uma prosa árida, né? E ele fala disso aqui, ó. Quando o Daniel tá lá procurando lugarzinho, né, pra colocar a sombra do vento, ele vê todos aqueles livros que a gente já tratou. Então ele fala assim: extraí alguns e inspecionei a segunda fileira, escondida atrás daqueles muros de prosa granítica. Então, quer dizer, como tava ali as coisas da desamortização, todas aquelas coisas assim, essa coisa muito árida que ninguém vai querer pegar para ler, ele achou que era um bom lugar para esconder. E aí eu trouxe também um picador de gelo, só para vocês poderem ver, né, o formato, que se fala dele aqui, ó. É quando o Isaac vai pedir a Teresita Boadas em casamento pro pai dela, né? E aí o pai dela era mudo, né? Então ele diz assim: o homem ficou 5 minutos me encarando sem dizer nada, com o picador de gelo na mão, porque ele tinha uma barraquinha de gelo, né? Então, o picador de gelo é essa ferramenta que se usa para quebrar todo o gelo e ele parece uma chave de fenda. Vamos agora então para as citações favoritas para a gente encerrar o vídeo. Esse capítulo ele tem muitas frases boas, porque o Isaac ele é muito irônico, tal, então tem muitas frases muito boas, mas o capítulo é meio longo, então eu também não quis colocar muita coisa. Então, muita coisa ficou de fora, mas comenta aí embaixo, fala pra mim o que você gostou e que não apareceu aqui. Vou começar a colocar as minhas, então, favoritas. Então, logo no comecinho, o Isaac tá falando sobre ele mesmo e o Cabestany, né? Então diz assim: ambos havíamos ficado viúvos, e ele se lamentava que agora estivéssemos casados com os livros, eu com os velhos e ele com os de contabilidade. Eu achei bem engraçadinha essa parte,
porque o Isaac já era guardião lá, né, do Cemitério dos Livros Esquecidos, por isso ele estaria casado com os livros velhos. E o Cabestany, ele tinha editora, tal, e tinha que cuidar toda da administração e do dinheiro, então por isso ele estava casado com os livros de contabilidade. E falando sobre o Julian Carax, como ele era pobre lá em Paris, enfim, o Isaac fala então: Paris é a única cidade do mundo onde morrer de fome ainda é considerado arte. Eu achei muito bom, porque é bem isso, assim, né? Aquela imagem do artista que passa fome, incompreendido, e lá em Paris ainda era chique, assim, morrer de fome. De novo sobre o Cabestany, o Isaac fala: o idioma favorito de Cabestany era o dinheiro, o resto não interessava. Não, eu quis destacar esse trecho porque eu achei bem característico assim do Cabestany, porque o Daniel tinha perguntado, né? Ah, mas o Julian ele escrevia em espanhol ou em francês? Porque os livros eram sempre publicados na França primeiro, né? Aí o Isaac fala: olha, eu não sei. Pro Cabestany o que interessava é dinheiro, esse era o idioma que ele gostava, então o resto tanto faz. Então a gente fica sem saber se o Julian escrevia em espanhol ou se ele escrevia em francês. Aí, né, enfim, o Cabestany pai morreu e aí quem herdou foi o filho, né? Então Isaac fala assim: o filho mais velho passou a tomar conta da editora, mas era desses que não sabem ler nem o tamanho das cuecas. Ou seja, né? Ele era uma porta. E muito idiota, né? Porque a gente viu aí nesse episódio aqui que ele tinha aquele amigo abestado lá que convenceu ele a vender todos os livros para fazer pasta de papel. Quando o Isaac tá falando sobre a Núria, ele fala uma frase que ela é divertida, mas ela é triste. Ela é bem triste, assim, mas ela fica de uma maneira um bocado divertida, como ele fala. Que é assim: se algum dia tiver uma filha, felicidade que não desejo a ninguém, porque a lei da vida é que mais cedo ou mais tarde ela vai partir seu coração. Aí ele depois continua falando as coisas. Pra mim, o que interessou foi esse começo da frase. E eu gostei desse felicidade que não desejo a ninguém, porque quer dizer, pra ele é uma felicidade muito grande ter a filha, mas ao mesmo tempo ela partiu o coração dele. Então fica essa confusão, né, de sentimentos. Então eu gostei bastante da maneira como ele colocou de felicidade que não desejo a ninguém. Achei muito bom, típico de Zafon. Quando Isaac conta toda a história da Teresita, né, ele começa a contar, não sei o quê. E aí eu vou colocar o trecho que eu gostei muito. Ele tem outras coisas no meio, mas eu coloquei como se fosse um trecho só. Tá assim: estou falando de nada menos do que 55 anos atrás, mas sinceramente não passo um dia sem me lembrar dela. Lembro-me até do rosto de uma cigana que leu nossa mão na praia de Bogatel e nos diz que passaríamos a vida toda juntos. De certa maneira, não estava mentindo. Eu gostei muito, muito desse de certa maneira não estava mentindo, porque se a gente tomar literalmente, a cigana mentiu, né? Porque a Teresita faleceu e, enfim, eles passaram muito pouco tempo juntos. Só que como o Isaac lembra dela todos os dias, ela tá sempre com ele. Então, por isso que ele fala, de certa maneira, não estava mentindo. Eu gostei muito, muito disso, dessa maneira dele falar e de contar. E é isso, né? Zafon, não tenho mais o que falar além disso. Tem um trecho bem pro final do capítulo, que é quando o Daniel tá saindo do cemitério dos livros esquecidos, e ele começa a refletir sobre livros. E aí ele pensa assim: enquanto percorria túneis e mais túneis de livros na penumbra, não pude evitar que me invadisse uma sensação de tristeza e desânimo. Pensava que se eu, por puro acaso, tinha descoberto todo um universo em um só livro desconhecido na infinidade daquela necrópole, dezenas de milhares de outros livros ficariam inexplorados, esquecidos para sempre. Senti-me rodeado por milhares de páginas abandonadas, de universos e almas sem dono, que se fundiam em um oceano de escuridão, enquanto o mundo que palpitava do lado de fora daquelas paredes perdia a memória sem perceber, dia após dia, sentindo-se mais sábio quanto mais esquecia. Que poesia, né, gente? O Zafon, ele coloca umas coisas, assim, umas coisas que às vezes você nunca tinha parado para pensar e que é muito real. Que isso acho que até já falei em outro episódio, de que um livro, ele é um universo pra gente explorar, né? Cada livro, ele é uma vida para você viver.
Então ele começa a pensar nisso. Nossa, eu por acaso achei todo um universo aqui em um livro, mas quantos livros não estão aqui dentro esquecidos, né? Quantos universos, quantas almas, né, estão aqui e ninguém sabe. E o mundo lá fora, cada dia ele vai esquecendo e perde essa memória, e quanto mais ele esquece, mais sábio ele se sente. Então eu achei esse final assim também perfeito dessa frase, né? Que quanto mais o mundo se esquece, mais ele se acha sábio. Então, assim, perfeito esse trecho, eu amo, muito poético e muito verdadeiro. E aí a gente vai então encerrando com as duas últimas citações, que são bem no final do capítulo, quando o Daniel já voltou para casa, encontra o pai que ficou esperando ele acordado a noite inteira. E aí o Daniel tá machucado, né? Porque ele tinha tomado o soco lá do Nery, acho que 2 capítulos atrás, né? Então o pai pergunta: o que aconteceu com o seu rosto? E o Daniel responde: escorreguei na chuva e caí. E o pai, que não é nada besta, né? Responde: essa chuva devia ter uma direita poderosa, né? Mas ele é muito fofo e ele acaba não perguntando o que aconteceu. Ele só dá a notinha falando assim: aham, eu sei que você tá mentindo, mas eu vou deixar pra lá. Então eu gostei desse trecho, quis destacar. E aí, uma fala perfeita, maravilhosa. A paz de Daniel é muito, muito lindo. E é porque o Daniel, lembra, ele tinha saído lá, todo bravo, correndo, não quis nem abrir o presente do pai, largou o pai lá com a festa miada e o presente por abrir. E aí, quando ele volta, o pai fala: você não vai querer abrir seu presente, né? E aí o Daniel fica: ah, nossa, melhor você devolver, eu não mereço presente nenhum. Que é bem verdade, né? Porque ele foi super mal educado com o pai, super ranzinza. Mas aí o pai responde: presentes são dados pelo prazer de quem presenteia, não pelo mérito de quem recebe. E eu achei isso muito verdade. Que é isso mesmo, assim, normalmente quando a gente presenteia, né, você presenteia pelo prazer de presentear, não porque aquela pessoa merece ou não, né? Então eu gostei muito dessa frase. E, enfim, com essa lindíssima frase a gente vai encerrando o nosso capítulo. Então, o de sempre, me segue nas redes sociais. Lembrando que os episódios saem todas as segundas às 10 da manhã. Me segue lá no YouTube, se inscreve no canal, dá like nos vídeos, compartilha com seus amigos, comenta lá. Só você procurar por A Sombrinha no Vento. Se você acompanha pelo podcast, procura lá Sombrinha no Vento, me segue se dá para seguir, faz uma resenha se dá para fazer resenha, dá 5 estrelinhas, enfim, o que essa plataforma permitir. Me segue lá no Instagram, A Sombrinha no Vento, e se você quiser me segue no Twitter também, @sombrinhavento. Por hoje é só, pessoal, até semana que vem, um beijo para todo mundo, tchau, tchau!